Provai e vede. História de hoje. Dor transformada em salvação. Meu nome é Maria Vânia dos Santos Dias, eu tenho 59 anos, 4 filhos maravilhosos. Eu tenho 23 anos que conheço a igreja. Há algum tempo, eu conheci o centro de Umbanda, frequentei 1 ano o centro de Umbanda e um dia Deus, o Espírito Santo, me tocou no meu coração, eu me senti muito desesperada naquele lugar e pedi a Deus que me tirasse dali. Jesus me tira daqui, Jesus me tira daqui, e Jesus com o braço forte me tirou daquele lugar. Depois que Jesus tirou-me daquele lugar, eu queria seguir Jesus e pedi a Ele que me mostrasse a igreja verdadeira. Comecei a procurar igrejas e mais igrejas por aí para saber de que estava a igreja verdadeira. E no decorrer desse tempo, o meu filho, meu segundo filho, vinha da escola e o carro atropelou ele. O meu marido, ele lia cartas, ele lia a mão das pessoas através das cartas. E ele falou nas cartas que alguém da minha casa ia ficar na cadeira de roda. O meu filho veio ser atropelado e ficou na cadeira de roda muito tempo, sem andar, sem falar. E daí eu fiquei muito desesperada, sem chão, e aí Jesus se apresentou para mim, porque eu pedindo a Ele para conhecer a igreja verdadeira, e em sonho Ele me mostrou assim maravilhosamente como o seu braço forte dirige seus filhos. Então eu sonhei que Jesus, ele tinha um braço enorme, o braço dele abrangia toda a terra, e ele olhava dentro dos meus olhos e falava: vem, vem, vem. E atrás de mim eu ouvi uma outra voz que dizia: vem. Então eu olhei para trás e olhei e vi a estátua de Iemanjá atrás de mim, que também me chamava. Eu falei para ela que eu não podia ir com ela porque Jesus estava me chamando. E aí começou. Eu vim para a igreja depois desse atropelamento, e meu filho ficou 2 anos sem falar. E quando ele começou a falar, ele disse para mim: mãe, me leva à igreja. Como a gente fala que é católico, mas não vai lá todos os domingos como é o certo, eu falei para ele: que igreja que eu vou te levar? Arrumei meu filho e ia levar para a igreja. E o meu filho mais velho, que já vinha na igreja adventista com outros irmãos da minha rua, onde eu morava, falou para mim assim: mãe, não vai à igreja católica hoje, que está fechado, vai à igreja adventista, lá tá passando o slide e o Joffre vai gostar. Eu trouxe o meu filho aqui na igreja, e aí eu comecei a estudar a Bíblia com o irmão Paulo, Custódio, a Sueli, Custódio, e o Ramiro e a Carmen também, que estava presente. Eu e o Reginaldo desenvolvíamos um trabalho lá embaixo, na parte de baixo da igreja, com as crianças. E esse garoto começou a frequentar ali. Todos os domingos ele ia, participava, nós contávamos histórias. E como as histórias eram em capítulo, cada domingo ele queria voltar para ouvir o final da história. E com isso a mãe tinha que trazê-lo. De repente eu comecei a esfriar e falei que não dava para mim vir mais para a igreja, porque o meu filho já estava crescendo e eu tinha que subir uma ladeira, a gente não tinha carro para trazer a gente até aqui. E a igreja se comprometeu a abrir uma classe bíblica lá na minha casa. E lá na minha casa foi aberta uma classe bíblica para 8 pessoas. E ali nós começamos a estudar a Bíblia com ela começou a conhecer as verdades da Palavra de Deus. E todas as outras pessoas foram batizadas para a honra e glória de Deus. Eu louvo a Deus por isso. E a gente também, com essa oportunidade que Deus nos dá, a gente também fala para outras pessoas o que Deus fez na nossa vida. Eu falei para Deus que enquanto eu tiver fôlego de vida, eu ia contar o meu testemunho para as pessoas por aí, para que elas sintam e vejam o Deus poderoso que nós temos. Levo folheto
panfleto, a gente leva livro para as pessoas por onde a gente passa, em todos os lugares que a gente passa, que é a CD, que a gente frequenta, que é o Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas, escolas especiais para ele, e a gente tem levado o nome de Deus a essas pessoas, dizendo a todo mundo o que Deus fez na minha vida. E quando eu estou muito triste, muito aflita, eu me apego nesse versículo que diz assim, Isaías 41:10, que diz assim: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço com a minha destra fiel. Esse versículo me impulsiona a continuar louvando a Deus, buscando a Deus e louvando ao Senhor de todo o meu coração. E hoje, com toda a dificuldade que passo, eu tenho uma certeza que Deus está do meu lado. E eu posso dizer piamente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.